Muito bem. Estamos aqui mais uma vez para um evento agora com o professor Mauro Cardoso Simões. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria ver todo mundo. Professor Mauro, já temos um monte de gente aqui participando, dando os nossos boa noite. Vinícius, Ana Luísa, Fernando, Leonardo, Helga, Helena. Nossa, não vou conseguir nomear todo mundo, tem bastante gente aqui, mas um boa noite para todo mundo. Você já sabe que, para nós, aqueles clichês de conversa inicial de evento, é um prazer estar aqui, né, professor Mauro? Um prazer e uma alegria numa terça-feira chuvosa em Campinas. Terça-feira É chuvosa, verdade. A felizmente. chuva aqui não é diferente. Fica tranquilo, estamos aqui numa expectativa de um dos maiores frios do ano, né? Inclusive, teve aí um sitezinho que falou assim: pode ser que venha neve para esses lados do sul. Lá. Não sei se vai se concretizar, mas enquanto isso a gente vai aquecendo os corações aqui nesse nosso momento de reflexão. Senhor Mauro, seja muito bem-vindo. Para nós é sempre uma alegria poder contar aqui com as suas reflexões, com sua sabedoria, com seus conhecimentos. E nesse bate-papo de hoje, a temática ela é polêmica. Ela é polêmica justamente porque envolve vários aspectos que nós estamos vivenciando nesse momento político. É um momento conturbado do ponto de vista da política no nosso país e há sempre propostas políticas que tentam solucionar os nossos problemas. E aí, claro, a gente vai nos debruçar sobre uma dessas propostas, que é o tema do liberalismo. Só para te contextualizar um pouquinho, professor Mauro, tenho conversado com os meus alunos, sobretudo de uma das disciplinas, das minhas infidáveis disciplinas aqui na UP nesse momento, mas é a disciplina de teoria das relações internacionais. E nesse momento da nossa discussão, a gente está falando sobre o liberalismo, como que essa proposta do liberalismo interfere nas relações internacionais. E nós não podíamos deixar de lado dessa reflexão uma proposta de análise dos clássicos desse liberalismo. Por isso que a gente começou fazendo um bate-papo, apresentamos alguns textos, inclusive, professor Mauro, acabei incentivando os nossos aluninhos a fazerem uma leitura de um certo professor da Unicamp aí, que escreveu um artigo sobre liberalismo e utilitarismo. Não sei se conhece, o nome dele é Mauro Cardoso Simões, é o liberalismo e utilitarismo em John Stuart Mill. Depois eles vão aqui te jogar na parede e te questionar sobre algumas das ideias que estão ali, tá? Não acredito que você tenha feito tamanha maldade com os alunos. Falei, pessoal, vamos nos preparar para o bate-papo com o Mauro. Tá aqui o texto dele, vamos nos antecipar as ideias, porque daí fica mais fácil de compreender o que ele vai propor de reflexão, não tanto ortodoxa, né? Porque eu gosto do professor Mauro porque nos leva a pensar fora da caixinha. Literalmente, a gente pega os nossos manuais, nossos livros, e há uma forma de interpretar o liberalismo de um jeito. De repente vem o professor Mauro e fala, não acredito que ele propôs isso aí. Por isso que estamos aqui. Eu acho que nesse momento dispensa as nossas apresentações. O professor Mauro já é da casa, quase um professor junto no canal aqui. Vamos ter que unir esses canais, professor, justamente para poder fazer essa audiência beber dessa fonte, dessa sabedoria o tempo inteiro. Então, sem mais delongas, a proposta desse evento é fazer a seguinte perguntinha. Ou se não para responder, pelo menos questionar e perguntar. Afinal de contas, o liberalismo pode ser considerado uma teoria justa? Essa perguntinha ela é provocativa, polêmica, justamente porque envolve uma série de elementos. E ainda poderíamos nos questionar, que tipo de liberalismo nós podemos falar? E ainda, será que essa concepção diferente de liberalismo, qual dessas concepções, poderia melhor nos auxiliar num momento como esse? Então, já passo a bola para essa primeira reflexão com o professor Mauro. E, professor Mauro, e aí? O que é que nós podemos falar desse liberalismo e se ela é uma teoria justa? A bola está contigo, depois a gente faz aquele bem bolado e vamos trocando umas ideias. E já sabe, né, pessoal? Tendo perguntas, manda no chat que a gente vai fazendo o bate-papo aqui. Você sabe que é a primeira vez que você começa a apresentação e já desemboca rapidamente na formulação da questão
principal. E eu acho isso vibrante, impressionante e imprescindível, né? Primeiro, agradecer enormemente pela possibilidade de retomarmos a conversa, já tratamos de diversos temas, e esse realmente é um tema que dá pano para manga, e nós não podemos deixar de lado a possibilidade de tratar desse assunto. Quando eu soube que você estava analisando o pensamento do John Locke com seus estudantes, eu falei, eis aí uma porta de entrada na discussão sobre o liberalismo, e na sequência você falou, vamos fazer uma conversa sobre isso, e eu já aceitei prontamente. Agradeço, então, imensamente, e traçarei, em linhas gerais, muito rapidamente, primeiro, os antecedentes do liberalismo, Djalma, para que a gente saiba exatamente do que se trata o pensamento liberal. Nós não vamos ficar simplesmente, ou tão somente, não simplesmente, mas tão somente nos clássicos, mas fazer uma trajetória rápida para desembocar na atualidade e observarmos ou tentarmos circunscrever o que o pensamento liberal tem a nos oferecer de reflexão, ainda mais atrelando o pensamento liberal e a justiça. Eu faço, de meu ponto de partida, a história. E a história pré-liberal. A história enunciou uma teoria da justiça, diversas teorias da justiça, que serão modificadas radicalmente pelo liberalismo. Mas qual é o cerne, o eixo central dessa justiça que antecede os liberais? Eu chamo essa concepção de justiça vindicativa ou vindicatória. Até os liberais, o que vale é a justiça vindicativa ou de vindicatória. Essa palavra descreve um cenário no qual existiam pequenas comunidades ou pequenas cidades em que havia um valor fundamental, que era o valor da solidariedade. Não existia, Djalma, e essa é uma tese que eu bato sempre para que fique bem marcado aquilo que eu entendo como as contribuições ou o aparecimento do pensamento liberal. Não existia a noção de individualidade, existia a noção de coletividade. A coletividade tinha um valor supremo, e a relação era uma relação sempre de solidariedade entre aqueles que compunham os grupos sociais de então. Isso pode ser observado nas obras de antropólogos como o Malinowski ou Marcel Mauss, quando trata de um tipo de relação econômica que era chamada de a economia do dom, em que as trocas eram sempre trocas simbólicas, não eram trocas econômicas no sentido que entendemos hoje. Não havia a noção de crédito, não havia a noção de débito, havia a noção de troca, não existia a noção de valor monetário. As coisas eram trocadas simbolicamente, e quando alguém se sentia indefeso, essa pessoa recorria a uma autoridade, e essa autoridade poderia autorizar aquilo que hoje não se aceita em hipótese alguma, que é a autorização da prática da vingança. Então, se eu me sinto como membro de uma família, como membro de um grupo ofendido, eu posso ir até uma autoridade e essa autoridade autoriza a vingança. Na antiguidade, não só na antiguidade, mas até o século XVII, o que vale é essa ideia. Quando eu sinto que alguma coisa me causou mal, eu fui ofendido por algum motivo, ou a ofensa prototípica do delito contra a pessoa. Quando alguém da minha família foi assassinado, quando houve um homicídio, eu acorro a uma autoridade central e essa autoridade autoriza que haja a vingança, mas não é a vingança nua e crua. Primeira regra é assim, pode haver reconciliação, eu posso encontrar um meio para reconciliar e as coisas se amainarem, se aquietarem. Então existia sempre essa ideia de um lugar, de uma instituição que podia arbitrar os conflitos. Mas isso é um costume, é uma prática que, com o passar do tempo, vai sendo desgastada, porque essa autoridade começa a ser desprestigiada, até o ponto em que aquele que tinha como atributo dirimir os conflitos, essa pessoa começa a ser subornada. E muitas vezes essas pessoas incentivavam os conflitos para que na hora da partilha esse juiz pudesse receber parte
dos recursos que iam ser negociados entre as partes. Quem aponta isso claramente numa obra que é uma obra imprescindível para compreender o aparecimento do liberalismo é um sujeito italiano de Milão, que viveu uma parte da sua vida na cidade de Pavia, chamada Cesare Beccaria, numa obra clássica conhecida como Dos Delitos e das Penas. Antes, não havia um ordenamento jurídico tal qual entendemos hoje. Antes havia um sistema de troca, um sistema não de punição e de castigo. Havia sempre uma tentativa de resolver as coisas pacificamente, sem a cultura jurídica moderna, liberal que temos hoje. Quando as coisas não iam muito bem, porque o juiz privilegiava um nobre, a grande parte da população, ou dos pobres, começaram a solicitar um outro tipo de justiça, que era a justiça divina. Coisa que temos até hoje, né? Quando qualquer juízo acaba não satisfazendo uma das partes, alguém recorre para Deus dizendo assim, Deus há de vir e fazer a justiça divina. Aí introduziram aquilo que na Idade Média chama-se ordalias. Ordalias era um procedimento ritualístico em que uma autoridade religiosa tinha como tarefa fazer com que a justiça fosse feita. Colocar em prática uma ideia de justiça que não dependia das relações humanas, mas dependia da figura divina. O Cesare Beccaria critica tudo isso na obra dos Delitos e das Penas. Essa noção de justiça, ela vem ou aparece como sendo esgarçada, completamente fica sem sentido, na chamada Guerra dos 30 Anos, em que há um conflito religioso sangrento na Europa, e que um indivíduo mata o outro, uma pessoa mata o outro, um grupo mata o outro, até que ocorre a chamada Paz de Westfália. E a partir dali é que surgem aqueles indivíduos, melhor, aquelas pessoas que vão teorizar contra a centralidade do Estado moderno, portanto, uma forma de organização que quer romper com o passado da justiça vindicativa ou vindicatória e querem formular uma nova concepção de justiça. Esses pensadores que querem construir uma barreira contra a autoridade do Estado são chamados hoje, Djalma, são chamados hoje de pensadores liberais. Eles sequer tinham noção de que estavam esboçando uma teoria que transformaria o mundo para todo sempre. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é John Locke, mas John Locke, no seu tempo, não havia a palavra liberal para descrever o que ele estava fazendo. A palavra liberal e liberalismo surge no século XIX, na cidade de Cádiz, na Espanha, e no século XIX, 1816, se eu não estou equivocado. E depois, essa palavra começa a ser utilizada para olhar para a história, olhar para trás e tentar rastrear onde surgiram esses pensadores que não aceitavam a autoridade do Estado e questionaram e solicitaram, demandaram a constituição de uma esfera diferente para se praticar a justiça. E encontram em John Locke, no segundo tratado sobre o governo civil, essa formulação, que é assim, a formulação de que os direitos não são direitos coletivos, são direitos individuais. Olha, rompeu tudo. Não é mais o grupo, a coletividade, a comunidade, não são direitos sociais, são direitos individuais. O que importa é o indivíduo e a preservação da individualidade e da propriedade entendido como posse de um indivíduo. A partir de então, começa-se a colocar em destaque a noção de pacto social. Como é que uma região como a Europa, fraturada pela guerra de religiões, como é que ela vai conseguir se reorganizar e viver pacificamente? Daí surge a tese do pacto social e do contrato social. A partir de agora, as relações serão normatizadas pela ideia de contrato social. E não é um contrato coletivo, é um contrato individual. Individual. Até hoje, nós observamos, dando um salto, né? Até hoje a noção de contrato está associada a contrato de compra e venda,
contrato de inquilinagem, né, ou de aluguel de algum lugar, contrato de modo geral, entendido sempre de uma parte para outra parte, reduzido à categoria de indivíduo. Então, qual é a base do liberalismo? A base é, essencialmente, a ideia de Estado moderno e a ideia de indivíduo. Essas duas coisas dão conta de lastrear o que seja o liberalismo. Então, a partir de então, Benjamin Constant, por exemplo, vai passar a tratar do liberalismo. O Jeremy Bentham vai tratar do liberalismo. O John Stuart Mill vai tratar do liberalismo. Nas primeiras partes do seu texto, uma obra chamada On Liberty, ou da liberdade, ou sobre a liberdade, ele diz: o indivíduo é soberano. Até então, a ideia de soberania cabia ao monarca, de tal forma que Luís XIV disse: o Estado sou eu sou o soberano. Agora, os liberais vão advogar que a soberania está fincada na individualidade. E a individualidade deve ser preservada a todo custo. Djalma, isso prossegue até a década de 30. Até a década de 30. Então, os liberais são conhecidos como aqueles que vão sempre formular desconfiadamente do Estado teses de proteção do indivíduo e de proteção da sociedade. Até a década de 30, os liberais são conhecidos por esse rascunho que eu estou dando até agora. A partir da década de 30, isso muda radicalmente. O que temos a partir da década de 30 é uma reformulação radical do pensamento liberal, de tal modo que daqui a pouco, na segunda parte que eu for falar, gente, eu vou conversando aqui, eu vou dar o verdadeiro nome para aqueles que hoje se identificam como sendo liberais, que eu não acredito que sejam liberais. São outra coisa. Da mesma forma que do século XIX, a gente olha para o Locke e diz: o Locke era um liberal. Do pensamento liberal clássico, a gente olha para os liberais do século XXI e eu acredito que nós não possamos atribuir o adjetivo de liberal àqueles que atribuem tão somente a economia como sendo o lugar habitável pelos liberais. Então, os liberais, de modo geral, estão preocupados com a cultura, estão preocupados com a economia, sim, mas estão preocupados com a moral, estão preocupados com a religião, ou seja, a preocupação, se olharmos, por exemplo, o Voltaire, ele está uma preocupação com a tolerância religiosa num ambiente de esgarçamento completo e de uma presença nefasta da religião. Então, se pudesse, um terceiro ponto, antes de passar a palavra para você, antes que eu fale muito aqui, é que os liberais também são conhecidos por valorizarem extremamente o laicismo, por valorizarem aquilo que se chama a não presença de conteúdos religiosos a mover a política. Para você ter uma ideia, há um teórico político francês que eu gosto bastante, chamado Pierre Manet, em que ele, há um tempo atrás, escreveu um livro sobre o liberalismo, e ele colocou o Maquiavel como sendo um dos primeiros liberais. Ou seja, se o liberal é aquele que procura estabelecer limites para a intervenção do Estado, o Maquiavel seria um deles. Então a gente poderia encontrar muitos deles, né? A gente poderia dizer que o Marx é um liberal? Não, né? Ele poderia dizer que o Bakunin é um liberal porque diz nem o Estado e nem a Igreja vão interferir nos rumos individuais. Ou seja, pensar o liberalismo, então, é preciso ter em conta que é uma supervalorização da individualidade e uma crença profunda de que os pactos, uma vez formulados, serão observados. Então, essa é a passagem da noção de justiça na antiguidade, no período medieval, para uma formulação liberal que tem origem, aí sim, com Locke, e chega até a década de 30. Enquanto eu tomo um gole d'água, passo alegremente a palavra a Antônio Djalma.
Maravilha. Eu acho impressionante o jeito que o Mauro vai falando e vai conectando ideias de um tempo para o outro com uma capacidade didática fantástica. Eu sempre aprendo muito com esse sujeito, com esse professor Mauro, e fico muito feliz de estar aqui participando disso. Professor Mauro, talvez a minha eloquência, minha capacidade de poder dizer coisas sobre o liberalismo de um jeito tão prático e tão didático como esse não vai ser realmente alcançada. Mas, o que eu quero trazer para a nossa discussão aqui nesse momento, e eu estava anotando, inclusive, algumas coisas, parecia que eu estava prestando atenção, tá? Perfeito. Criando a nossa lista de presença, dando boa noite para o pessoal aqui e prestando atenção na conceituação que o professor Mauro estava fazendo. Tipo o professor Bombril multiuso aqui. Mas eu gostei muito dessa contextualização que o professor trouxe aqui para nós, para pensar exatamente essa noção de individual, o sujeito de como a criação dessa noção de individualidade. E veja que interessante, professor Mauro, quando eu estava trabalhando com os alunos ao longo dessa semana passada e essa semana, e fiz uma referência ao senhor John Locke, é interessante o modo como ele, ao descrever lá no segundo tratado as bases de um governo civil, como ele vai fazer essa defesa, não só da noção do indivíduo, mas valorizando especificamente a propriedade privada. E aqui há uma compreensão do que esse liberal defende em relação à propriedade privada, porque ela não se restringe única e exclusivamente aos bens materiais que o indivíduo alcança, ou almeja, ou possui, mas diz respeito à sua própria vida. E a primeira propriedade talvez seria, então, o seu próprio corpo, a sua própria dimensão de indivíduo, e mais do que isso, o Estado, então, deveria interferir em relações diversas apenas por algumas funcionalidades práticas. E quais seriam essas funções, então, de um Estado, lá no segundo tratado de um governo civil do Locke, e que expõe, então, essa primeira grande tese sobre o liberalismo? Basicamente, garantir, então, essa liberdade individual, e aí faz muito sentido o que o professor Mauro trouxe para nós, de pensar nesse movimento de uma justiça vindicativa. Quando o professor Mauro falava, eu me recordei muito aqui do nosso Shakespeare, e quando ele vai fazer lá a sua caracterização dentro daquela grande tragédia, o famoso Mercador de Veneza, e me veio muito forte essa imagem justamente do personagem, do judeu, requerendo o direito à vingança, porque ele não tinha, então, ele prestou dinheiro, fez a prática da usura condenada pelos católicos, mas ele queria, então, se vingar de toda uma cultura de exclusão, e ao mesmo tempo toda uma cultura onde os judeus eram marginalizados, eram humilhados pelos, então, católicos, e ele queria fazer daquela cobrança contratual um ato de vingança. E, de fato, recorreu a autoridades locais, fez um processo jurídico e estava pronto para executar a pena de arrancar uma grama do coração do, então, eu não lembro o nome do personagem, né? Me fugiu o nome, mas é a ideia do católico que tinha emprestado dinheiro por amor ao jovem e tudo mais, e isso me veio muito forte. E quando você levanta essa perspectiva de uma justiça vindicativa, ela vai ser colocada em xeque, talvez pelos liberais, justamente porque proteger o corpo, proteger essa primeira propriedade, é a função do Estado. Por isso que não dá para pensar nessa concepção que o professor Mauro trouxe aqui para nós de um liberalismo, sem associar a noção de um Estado moderno. A fundação do Estado moderno, ela abre brechas e, portanto, pavimenta o terreno para que essa defesa da liberdade e da propriedade possam ser resguardadas. E eu brincava, professor Mauro, com os meus alunos, que parece um tanto quanto aquelas concepções, até mesmo diria de um nível de senso comum do que é o liberalismo, de que dizer assim, liberalismo é Estado mínimo. Então, o Estado não interfere, a não ser quando exige a presença do Estado para garantir a liberdade e a propriedade privada. Eu falo assim, se entendermos a propriedade privada como Locke entende, como a preservação da vida do indivíduo, meu camarada, já teríamos uma função fantástica do Estado aqui, e eu diria que talvez, para garantir essa vida, talvez um Estado liberal devesse também garantir educação para que essa vida fosse tornada possível, garantisse uma saúde de qualidade para que essa educação
para que essa saúde pudesse garantir, então, que essa propriedade do corpo fosse preservada. Então, há vários elementos que decorreriam dessa concepção de proteção da liberdade e da propriedade. E eu diria, e eu brinquei com os alunos, dizendo, talvez um Estado desse me representaria e muito, porque talvez eu não precisaria muito mais do Estado nesse sentido. O problema, né, professor Mauro, é que nós vamos ter uma série eu diria assim, de equívocos naquilo que é a ideia de um liberalismo, e os nossos políticos, na nossa história, são, em grande parte, responsáveis por esses equívocos. Eu não sei se você se recorda, professor Mauro, de algumas ideias que a gente fazia na discussão quando a gente falava de filosofia do Brasil, né? E quando a gente pensa o pensamento filosófico aqui no Brasil, a gente percebe como esse jeitinho brasileiro acontece. Quando as reformas pombalinas aconteceram lá em Portugal, no Reino de Portugal, e foi interessante trazer vários elementos dessa reforma aqui para o Brasil, é muito interessante como apenas alguns elementos interessavam daquilo. E outros foram completamente deixados de lado. E eu percebo que com o liberalismo não foi muito diferente. Nós pegamos emprestado alguns aspectos dessa ideia liberal, aplicamos e vendemos, fazemos uma maquiagem com o liberalismo aqui, mas todo o resto a gente deixa de lado porque não me importa. E é por isso que a gente vai tentar entender nesse nosso bate-papo, na sequência aqui, quais são, então, os tipos de liberalismo, o que há em comum nessas várias formas de liberalismo, e mais do que isso, se a gente pode encontrar elementos comuns mesmo em diversas ramificações desse liberalismo, o que é que não pode chamar de liberal? E o professor Mauro já deu uns pitacos aqui, já pré-anunciou algumas ideias, e como o professor Mauro é o nosso grande convidado aqui, eu quero apenas problematizar, professor, e isso vai estar lá no seu texto do artigo que eu passei para os nossos alunos, e é um problema muito assim, se o Estado liberal é um Estado que se propõe a defender a liberdade e a propriedade, pelo menos nessa concepção que o Locke traz, como é que funciona, professor Mauro, esse critério da utilidade, então? Porque me parece, e você apresenta algumas teses de alguns autores, de alguns intérpretes, sobretudo daqueles que se debruçam sobre Stuart Mill, que defender um critério de utilidade como o utilitarismo propõe, implica em uma ação incisiva do Estado, em uma ação para além da garantia da liberdade e da propriedade. Como é que funciona um Stuart Mill liberal, professor? Como é que ele concilia essa problemática de um Estado que interfere o tempo inteiro para garantir a maximização da felicidade para o maior número de pessoas, mesmo pensando que talvez a função dele não fosse essa, mas fosse apenas garantir a liberdade e a propriedade? E aí eu passo a bola para você, porque é minha vez de tomar uma aguinha aqui. Perfeito, perfeito. Eu parto de uma... reinicio, na verdade, no comentário que você faz sobre o Shakespeare, e chamando a atenção, assim, são diversas obras magníficas do Shakespeare, mas do amor eterno e sempre citado e referenciado, né? Entre dois jovenzinhos, né? E que, não tendo autorização dos pais, Julieta não tinha autorização dos pais para namorar o Romeu, nem vice-versa, chega ao ponto em que os dois morrem, mas não ocorre aquilo que é costume nesse período, que é chamado de a vendetta, ou aquela ciclo contínuo de violência e de vingança. Entre as famílias. Nesse período. E entre as famílias. É aquilo que o Balzac chamaria de a vendetta, que é típico de regiões da Itália, principalmente do sul da Itália e da região da Sardenha. Não é por acaso que o Marx diz que Balzac é um grande decifrador da alma humana, porque é um sentimento próprio, esse sentimento, esse despertar da ideia de querer se vingar daquele que cometeu algum mal com relação a mim ou com relação àqueles que pertencem ao meu grupo. A isso dá-se o nome de justiça vindicativa, ou uma parte dela que é a vendetta. Djalma, até o século XVII, aceitava-se que a vingança era um elemento central do sentimento humano. As pessoas sentem esse desejo, sentem essa vontade de vingança. O que a organização do Estado moderno faz? Com o ordenamento jurídico, a partir de então, e com a formulação que eu citei anteriormente do Cesare Beccaria, ninguém pode se sentir mais movido por um sentimento de vingança.
É preciso que alguém vá até o conjunto de leis escritas e encontre-se lá há algum dispositivo que me autorize a demandar, a não mais vindicar, mas a reivindicar. A palavra reivindicar é ela vem sobreposta à palavra vindicar. Vindicar, eu mesmo ou meu grupo ajo em nome dos meus interesses. O reivindicar significa que eu preciso ir até uma esfera, a esfera própria, para praticar a justiça. O ordenamento, ou a cultura jurídica ocidental parte desse pressuposto. É preciso que haja um ordenamento que me garanta, mas nunca me satisfaz. Nunca me satisfaz. A justiça vindicativa fazia com que as pessoas se sentissem satisfeitas. Hoje não mais. Hoje há uma desconfiança de que um ou outro esteja ludibriando a justiça em nome de interesses particulares. Mas existe ou existem comunidades que ainda praticam a justiça vindicativa. Comunidade de pastores na Lituânia, na Sardenha, ou ainda os gitanos ou ciganos ainda têm um sistema não jurídico, mas com pretensão jurídica vindicativa ou vindicatória. Eles próprios administram a justiça no seu meio. Comunidades indígenas têm um sistema de ordenamento da justiça que há um jurista chamado Richard Llewellyn, que estudou na década de 30 os costumes dos índios Cheyennes nos Estados Unidos e descobriram que existia uma rica cultura jurídica que é distinta da nossa, porque não existe um conjunto de leis escritas. Nós somos positivistas jurídicos. O liberalismo que começa com o John Locke desemboca e, com o tempo, sem prestar atenção, vai se transformando em aquele contrato social genuíno, que a gente acredita que tenha ocorrido alguma vez na história, de repente chega até o ponto em que se convertem em leis escritas. E os liberais padecem de um mal tremendo, que é acreditar que essas leis escritas serão cumpridas, serão postas em práticas, e acreditam, inclusive, numa lei maior, que é a Constituição. O constitucionalismo é uma tese muito defendida pelos liberais ditos clássicos, de Djalma, porque a partir da década de 30, os liberais deixaram de se preocupar com isso, deixaram de se preocupar com o ordenamento jurídico, fazem a todo instante sabotagens ao ordenamento jurídico. O que passa a valer é o fim das normas e o fim do regramento ou a desregulamentação. Mas desse fluxo na década de 30, eu falo da década de 30 porque em 1929 ocorre a famosa quebra da Bolsa de Nova York, que deixa todo mundo atônito, sem saber o que fazer, e começam a desenvolver uma tese que não é típica dos liberais, que é a tese de que o mercado não é um poder. Olha só, os liberais clássicos procuravam limitar o poder. O que os liberais, a partir da década de 30, dizem? O mercado não é um poder. Aquilo que hoje nós chamamos de poder econômico, a partir da década de 30, não é poder. Portanto, ele não precisa ser controlado. Ele precisa ser vigiado. Ele precisa deixar que o fluxo siga adiante. Ele próprio atribui-se as regras que vão norteá-lo. O Estado deve ser limitado e deve ser livre tão somente se contribua com a normatização que o próprio Estado há de dar-se. Há um dos liberais que aparece nessa época, muito racionalista, porque os liberais, em geral, acreditam no poder da razão, a capacidade de escrutinar todo mundo e encontrar fórmulas ou saídas para os problemas todos, que é o Ludwig von Mises, que é uma espécie de mentor do Hayek, e que depois o Hayek, o discípulo do von Mises, dirá: não, mas devemos ter uma espécie de ceticismo com relação ao Estado. Devemos ter ali uma espécie de dúvida com relação ao Estado. E essa mentalidade chega até, por exemplo, o mais conhecido, o mais citado, o mais referenciado, que é Milton Friedman, dizendo assim: a confiança nós devemos ter na esfera privada. A esfera pública é uma esfera de desconfiança. A esfera pública é aquele lugar habitado por pessoas que não têm competência e não têm racionalidade. Olha só, a economia privada, para esses teóricos e práticos, são pessoas envolvidas em
não planejamentos, mas em formulações de políticas chamadas de liberais, mas que a partir de agora eu passo a nominar, utilizando uma expressão não usual em nosso meio, mas que na Itália eu acho que encontraram uma formulação muito apropriada para aquilo que fazem a partir da década de 30, que não é mais a palavra liberal, mas é a palavra liberismo. Liberismo. É uma liberalização do mercado, não entendido como poder, mas entendido como contrapoder. O que as pessoas fazem, o que esses liberistas, não liberais, liberistas fazem, é atacar o Estado, atacar as instituições da sociedade civil organizada, que os liberais entendiam como sendo o guardião da resistência contra o poder absoluto do Estado. Essas pessoas começam a atacar essas instituições, depreciando-a assim de modo virulento. Mas há um, Djalma, que mesmo sendo um leitor assíduo do John Stuart Mill, eu tenho que reconhecer que é um liberal que contribui para dinamitar essa pretensão liberista, que é um sujeito chamado John Rawls. John Rawls. Ele escreve uma obra chamada Liberalismo Político. Ele é muito conhecido por uma outra obra, Uma Teoria da Justiça, mas liberalismo político. Em tese, eu poderia rascunhar dizendo: o liberalismo, a obra escrita em 1971, e foi criticada, inclusive, pelo Hayek, o liberalismo não se esgota na economia. O liberalismo tem um papel que é defender os direitos sociais. Depois que o Rawls diz isso, há todo um conjunto de autores que seguem esse influxo e que são menosprezados por esses liberistas, que é, por exemplo, Ronald Dworkin, Gabriel Cohen, Amartya Sen. Então, ou seja, existe uma corrente liberal do liberalismo político que olha com desconfiança para aqueles que acreditam que a economia seja o lugar da racionalidade, o lugar do bom projeto, e deprecia os direitos sociais, os direitos políticos. Então, existe, assim, um liberalismo, em síntese, preocupado com a justiça política, preocupado com a justiça social. E existe um tipo de degeneração do liberalismo que se converte em liberista e que, em nosso meio, são chamados de os liberais. Djalma, não são liberais, são outra coisa. Os liberais estão dispostos a ouvir, estão dispostos a construir os planos voltados para uma sociedade mais justa. O Rawls dizia isso, uma sociedade bem organizada com vista à redistribuição, né? Redistribuição de recursos. Então, em síntese, nesse segundo ponto, eu desconfiaria plenamente daqueles liberais que estão em nosso meio, usando o epíteto ou o adjetivo de liberais, quando, na verdade, não o são. São outra coisa. Tá? E daí, claro, respondo diretamente a sua pergunta. O John Stuart Mill, ele é conhecido como um liberal. Mas há uma certa disputa em saber se ele era um utilitarista. Porque o utilitarista é um tipo de reflexão que está preocupado em produzir um resultado que seja satisfatório para todos os envolvidos. Em geral, Djalma, quem lê o Jeremy Bentham e lê o John Stuart Mill dizem assim: são utilitaristas, estão preocupados com os interesses individuais tão somente, com a maximização dos resultados para os indivíduos de um grupo. Eu diria, não. Se o Bentham utiliza a palavra maximização para o maior número, o John Stuart Mill, ele dá uma sossegada nessa palavra maximização e diz assim: é preciso que nós tenhamos em consideração, por exemplo, o direito das mulheres. É preciso que nós levemos em consideração que existem pessoas que estão querendo manter
as pessoas escravizadas na América do Norte. Há uma disputa dele vibrante, Djalma, com um outro sujeito que acreditava, um amigo dele que acreditava que era possível, sim, continuar escravizando na América do Norte, nos Estados Unidos, né? E o John Stuart Mill escreve um texto belíssimo chamado A Questão Negra, que eu traduzi, muito em breve será publicado e eu compartilho contigo. Mas um outro texto, assim, para finalizar isso, é um texto, poucas palavras sobre a intervenção, sobre a não intervenção. O John Stuart Mill é contra toda e qualquer forma de intervenção, né? Mas ele jamais diz que é contra a interferência. Intervenção é diferente de interferência. Eu posso interferir conversando, eu posso interferir publicando um livro, publicando um artigo de jornal, fazendo um programa de televisão, ou conversando com você acerca desse assunto. Existem diversas formas de interferência, mas intervenção é uma coisa muito brutal. Então, de modo geral, os liberais são contra a intervenção, mas a interferência é preciso que haja uma espécie de porosidade para que outras forças possam interferir. Então, Djalma, olha só, dizer assim, o Estado não pode intervir na economia? Ok, perfeito. Mas há formas de interferência para observar se os recursos serão alocados agora para o Ministério da Educação e não tão somente para o Ministério da Defesa. Existem formas de interferência para que o poder político saiba que existe sim um poder econômico. E último ponto, aqueles que dizem que não existe poder econômico podem facilmente dizer que não existe poder religioso. E nós sabemos hoje que o poder religioso graça em nosso meio, de tal forma que não apenas interfere, mas causa uma intervenção desastrosa nos destinos políticos e econômicos da nação, qualquer que seja. Ou seja, é preciso redefinir o que seja o liberal, mas é preciso redefinir também o que seja o poder. Em linhas gerais, essa segunda parte seria isso, ó Lorde Djalma. Eu estou adorando, não sei os nossos telespectadores que estão aqui, mas eu estou enriquecendo aqui grandemente a minha compreensão do que é esse liberalismo e estou notando aqui algumas palavrinhas que eu estou achando fantástico, porque é muito ilustrativa e elucida muitas questões que, onde a gente vê polêmica, na verdade, às vezes é má compreensão. E adorei essa perspectiva que se traz aqui, professor Mauro, de interferência e de intervenção. Isso resolve, pelo menos nesse momento, quando você falou e classificou esses conceitos como sendo diferentes, o que para mim eram sinônimos e colocava no mesmo balaio de gato, isso é fantástico para pensar a ideia do liberalismo. E acho que a outra ideia que você trouxe, que para mim, pelo menos, fez muito sentido, é a ideia de que, e eu vou ter que comentar aqui com o pessoal, sempre vi o professor Mauro como um grande utilitarista, defensor do utilitarismo, estudioso do utilitarismo, e sempre vi o sujeito brigando com o tal do John Rawls. Em tempos antigos, professor Mauro, eu via você descendo a lenha do John Rawls. E agora, com toda a capacidade de fazer uma análise imparcial do que o próprio autor traz, sei que ele deve ter seus problemas com o senhor Stuart Mill, de incompreensões, mas que legal vendo falar e trazer isso à tona, justamente para mostrar essa preocupação que um liberal deve ter, né, em pensar não apenas na defesa de uma propriedade privada, ou de uma propriedade privada dos ricos, dos burgueses, mas também de fazer, e aí acho que não sei se conecta as duas palavras, ou se eu estaria cometendo um erro conceitual aqui, de criar interferências em projetos sociais para que aqueles que são menos favorecidos também obtenham recursos, acessos, para que possam, e aí eu vou usar um Locke da vida, garantir a sua primeira propriedade, a sua vida, e assim por diante. Acho que é legal. A Rosane estava mencionando aqui nos nossos comentários, professor Mauro, e talvez, então, tenhamos muito poucos liberais na atualidade, ou talvez pessoas que falam, pensam, dizem ser liberal, mas que não o é de fato. E aqui, professor, acho que daí a gente pode se encaminhar para uma terceira parte dessa conversa,
E nessa terceira parte, tem duas perguntas que fizeram aqui nossos colegas que eu acho que já caberiam para a gente poder inaugurar esse terceiro bloco de reflexões. Uma dessas perguntas, professor Mauro, é o Tiago Melo. Ele vai trazer uma reflexão aqui para nós e dizer o seguinte, né, que ao se pensar em propriedade privada, vem à mente só propriedades de gente rica, e que, de fato, um liberalismo estaria a serviço única e exclusivamente a serviço desses. Mas a ideia de propriedade privada nasceu pensando em propriedades de pobres e daqueles que não tinham o apoio do Estado. E aqui que eu quero trazer para você a reflexão, professor Mauro, para pensar o seguinte: como é que então nós poderíamos fazer uso de um liberalismo, ou pelo menos de ideias liberais como essa, para resolver problemas que nós temos nesse momento? Veja, o que eu tenho visto, e essa é a minha percepção com esses nossos ditos liberais, ela tem feito defesas ou feito interferências em produzido, direcionando os recursos públicos para áreas que talvez não sejam do interesse dessas pessoas que são mais humildes e que talvez não tenham as grandes condições. Ou seja, o liberalismo estaria a serviço dessas também. Por que é que nossos liberais não fazem isso? É uma pergunta provocativa do nosso querido colega, filósofo, Rondinelli, e o professor Rondinelli traz à tona exatamente essa ideia. Professor Mauro, o que dizer então sobre a afirmação do então deputado Jair Bolsonaro, quando então era candidato à presidência? É lógico que sou liberal. Eu estou indo para os Estados Unidos, não para a Coreia do Norte. Como é que uma frase dessa identifica talvez um erro de compreensão, uma má compreensão, no que é o tal do liberalismo? E eu jogo a bola para você por esse bloco desses problemas contemporâneos que o liberalismo pode e deve se debruçar e refletir. O Rondinelli é um amigo de muito longa data e faz essa pergunta justamente para me colocar numa esparrela, mas eis que não sairei pela tangente, responderei em seguida. Primeira coisa, eu não sei se era Rosane o nome da pessoa que Rosane, isso. Rosane, assim, aqueles que nem sabiam que eram liberais, como o Locke, o Rousseau, né, o Kant, de repente foram chamados no século XIX, quando surge a palavra liberal, foram chamados, olha, ali existem elementos liberais, então são liberais. Eles nem sabiam que eram liberais. Né? Mas estavam tratando de temas típicos daquilo que hoje a gente entende como a base do liberalismo, a individualidade, o contrato social, a crença na racionalidade como capaz de resolver o problema, são os liberais. Aqueles que hoje se chamam liberais, o Locke não sabia que era liberal. Aqueles que hoje se dizem liberais não sabem que não são liberais. Eu acredito, advogo uma tese que deve haver unicidade no que se chama o pensamento liberal. Ninguém é liberal político e não liberal na economia e nem na cultura. Ninguém pode se dizer eu sou liberal na economia e não liberal nos costumes, ou conservador nos costumes, tal qual é a expressão utilizada, corrente, que graça em nosso meio desde 2018. Então tem que haver uma unicidade. Isso faz com que muita gente critique o liberalismo, acreditando que aquilo que hoje a gente chama de neoliberalismo, que começa na década de 70, se equivalha ao liberismo, que eu dei o nome agora há pouco. Liberismo é uma destruição total no conjunto de normas, de regras que devem reger, seja o Estado, seja a economia, seja o mercado. Há essa coisa nova chamada mercado, que para os liberistas não precisa e não deve ser regido de modo algum. A tese é assim, não é um poder, portanto, deve-se deixar. Aí existe a oferta, existe a procura, ninguém está forçando ninguém a nada, nós estamos valorizando a liberdade de escolha. Essa é uma tese furadíssima, muito furada, que os liberistas não encontram respaldo nos liberais e costumam, em textos destituídos de significado, citar os liberais clássicos como se isso abonasse
as suas teses, quando, na verdade, depõe contra e mostra não a fragilidade, mas a ausência de base para aqueles que atacam a todo instante direitos políticos, sociais e culturais. Eu sei que tem muitos alunos de Relações Internacionais e de Direito, eu vou citar como num voto de um ministro da Suprema Corte brasileira, chamado Ricardo Lewandowski, ao tratar da questão das cotas, já vai algum tempo, ele citou uma passagem do Ronald Dworkin, que é o discípulo do John Rawls, para enunciar como é que as instituições poderiam arbitrar de modo autônomo, livre, os seus critérios de entrada nas instituições. O liberalismo político está preocupado com isso, em organizar a sociedade. O que os liberistas estão preocupados? Em não tratar da sociedade. Não tratar. Isso vem e tem um local de nascimento. Quando ocorre a terrível catástrofe da Segunda Guerra Mundial e a Alemanha precisava ser reconstruída, apresentam-se os chamados liberais, mas não tão liberais, conforme estamos tratando aqui, que não vamos tratar de questões políticas, ideológicas, morais, porque, ou seja, a Alemanha está saindo de um período conturbado, difícil, é preciso que haja uma preocupação com a cultura nacional, mas vamos deixar isso de lado. Isso eles se auto-organizam. Vamos organizar aquilo que importa, que é a economia, e que se a economia estiver bem, a Alemanha estará bem. Só que logo depois, a Alemanha fundou um tipo de Estado chamado Estado do Bem-Estar Social, que é uma das possibilidades do liberalismo. Pessoal, eu tenho que dizer isso, porque do contrário eu não ficarei satisfeito com a minha própria participação aqui. É preciso muita cautela quando a gente usa a expressão Estado liberal. Porque se há alguma coisa que os liberais clássicos o que eles queriam era limitar o poder do Estado. Eles não queriam tornar-se Estado. Com o passar do tempo, outras forças que não esse pensamento liberal, essas forças ganham espaço e são chamados de as forças liberais. Mas uma força liberal, de fato, é alguém que esteja preocupado com a reformulação da sociedade. Não é fazer aquilo que se fez no Brasil há meses atrás, quando se decidiu que o homeschooling é uma estratégia de retirar do Estado a tarefa da educação, e mal citam que isso começa nos Estados Unidos, quando um grupo religioso decide que a sua cultura religiosa seria dinamitada se continuasse enviando os seus filhos para as escolas. Então existe uma desconfiança da educação, uma desconfiança do Estado e uma sobrevalorização da esfera privada como capaz de resolver todos os problemas. Depositar todos... Olha só, em linhas gerais, os liberais acreditam que a esfera pública, o espaço público, é o lugar onde os valores mais elevados podem ser postos, conflitados, o que o Rawls chama de o lugar do fato, do pluralismo, da divergência. Esses são os liberais. O que os liberistas fazem? Deixa isso de lado, elimina, vamos focar na esfera privada. A esfera privada é que importa. E vamos trazer para o Estado, para a esfera pública, valores próprios da esfera privada. Quais sejam a competição, não mais a individualidade, mas o individualismo, a exacerbação da individualidade como valor e a depreciação, inclusive, do valor individual. Então, se os liberais consideram que a escolha é um valor, os liberistas não acreditam que a escolha seja um valor. Acreditam em outra coisa. Que em outra oportunidade, tomando um vinho, talvez nós tenhamos a oportunidade de falar, mas que o espaço público me permite afirmar que não são veramente liberais. E eis que chegamos à pergunta do nosso querido amigo Rondinelli.
eu espero que já tenha assinalado que aqueles que dizem que somos liberais na economia e conservadores nos costumes não são liberais, são outras coisas. São conservadores, retrógrados, medíocres, banais, rastejantes e com uma incompetência de formular uma teoria alternativa que dê sustentação para a sua visão de como deve funcionar a economia. Pior, quando alguém que assim o faz, como você cita o então deputado, diz que nem aquilo que ele considera que seja liberal no seu futuro governo, aquilo que é a economia, ele diz que nem de economia ele conhece. Ou seja, de liberalismo não possui, como dizem os italianos, niente, nula. Não são liberais, são outras coisas. Destrói-se o tecido social, para usar uma expressão já arcaica e antiga, e aposta todas as fichas num poder mágico, atraente, e que muitas pessoas, infelizmente, ainda acreditam a visão salvífica que a economia há de ter em nosso meio. Isso não será assim. Isso não será assim. Uma última nota, antes de passar a palavra, agora acompanhando detidamente os tratos da comunidade europeia para saber como é que as verbas seriam alocadas para combater os efeitos na economia, e não só na economia da Covid-19, as tratativas foram muito difíceis, né? E existem aqueles recursos que serão lançados a fundo perdido, e terão aqueles recursos que demorarão 1 ou 2 gerações para serem restituídas ao fundo, né? É preciso restituir o recurso. E há pessoas que estão muito desalentadas, porque sabem que 1 ou 2 gerações estarão comprometidas com isso. No nosso caso, essa discussão sequer tem sido feita. Eu vejo muitos liberistas dizendo ou apostando toda a crítica incapaz, insuficiente, dizendo que nós não podemos emitir moedas, essa discussão periférica, rasa, e também aparece na Europa dizendo Espanha não pode emitir sua própria moeda. O euro é uma moeda única, a Inglaterra pode, que é Libra, a Itália não pode, ou seja, é preciso haver um conjunto de ações interrelacionadas. No Brasil isso não há. Nós estamos em um ponto em que ou nós confiamos no poder das instituições, em saber gerir os parcos recursos de que dispõe, e no caso do Estado de São Paulo, nos próximos meses, possivelmente ainda seremos ainda atingidos por uma versão bolsonarista, que é a versão doarista, então a gente não sabe quais os caminhos que nos aguardam, né? Mas, ou seja, o que temos aqui, Djalma, seja no executivo federal, seja no executivo estadual, eu acredito que no Paraná também se equivalha, não é uma mentalidade liberal, mas uma mentalidade liberista, principalmente no campo da educação. Maravilha! Muito bem. Eu estou sem palavras, professor. Mas os nossos participantes têm muitas palavras aqui, e agora a gente entra naquele bate-papo gostoso, que acho que é as perguntas dos nossos colegas. Já fui inserindo algumas, introduzindo... Agora todas as perguntas serão respondidas pelo professor Djalma. Eu vou apenas fazer as perguntas e vou prestigiar e privilegiar o nosso comentarista aqui, o nosso convidado especial. Mas, professor Mauro, acho que assim, realmente acho que essas definições esclarecem muita coisa. Liberalistas, né, uma ideia de um liberal e aqueles que defendem qualquer outra coisa que não seja esse liberalismo, mas que você chama de libertarista, né? Não, liberista. Liberista, esse liberismo, né? Um liberalismo e um liberismo. E até surgiu um outro termo, uma das nossas... libertarianismo. Libertarianismo, exatamente. Começa com o Robert Nozick, que é uma outra reflexão, mas está atrelado também a uma crítica aos liberais. Isso. Maravilha, ela tinha questionado aqui na hora, deixou passar batido, mas agora lembrando disso. Vamos guardar um outro momento para explicar com mais detalhes essa questão. Mas, professor Mauro, eu acho que aqui temos 2 perguntinhas que dá pano para manga,
E essas duas perguntinhas, uma do nosso colega que já esteve aqui junto com a gente, inclusive temos que fazer propaganda dos próximos eventos, né? Nessa concepção de um liberalismo clássico, ou pelo menos nessas reconfigurações que nós vamos assistir o liberalismo, e como é que nós poderíamos chamar esse liberalismo? Se essa proposta, feitas as devidas classificações e ressalvas, e com todos esses cuidados que o professor Mauro trouxe aqui, em que espectro político, pelo menos de ideologias políticas, isso entraria? Esse é um bate-papo que a gente vai fazer com o professor Álvaro Fonseca Duarte, já estou organizando, nós três, professor Mauro, professor Álvaro, professor Djalma, para trabalhar essas questões em que envolve a direita e a esquerda, e ao mesmo tempo para definir, pensar e questionar os tópicos de um socialismo, de um comunismo, aí sim também um liberalismo, e como é que isso vai se relacionando. Eu tinha jogado para o professor Mauro, você falou, calma, isso precisa de um evento só para isso. E a gente vai fazer. Já estive com o professor Álvaro já trocando essas ideias, a gente vai fazer num momento muito breve. Mas, professor Mauro, o Álvaro levantou uma lebre aqui que eu acho que é interessante para a gente questionar. Como é que funciona essa tal de meritocracia dentro do Estado liberal, de uma teoria liberal? Eu fiquei agora com receio de chamar de um Estado liberal, porque você fez essa devida ressalva. Então, de enfatizar isso. Falei, agora, como é que eu vou me portar diante disso, né? Mas como é que funcionaria essa ideia de uma meritocracia para uma teoria do liberalismo, professor? Perfeito. Já de bate-pronto, agradeço a pergunta, Álvaro, e digo que para a nossa próxima conversa, o vinho será de responsabilidade sua, do Álvaro Fonseca. Olha, havia antes da modernidade uma ideia de privilégio de casta, privilégio da nobreza, privilégio dos bispos, privilégio dos clérigos. Com a modernidade e o foco na ideia de individualidade, de contrato, de pacto, surge a ideia de mérito. Sim. E a ideia de mérito ocupa um lugar que era antes ocupado pela ideia de privilégio. Antes, o privilégio era dado pela nobreza, era dado pela estirpe, pelo nascimento, pela origem, pelo pertencimento a um grupo, o grupo dos cavaleiros, os grupos dos comerciantes e tal. Agora, com a modernidade, a ideia de individualidade cria essa ideia de mérito. É reconhecer ou atribuir valor única e exclusivamente a um indivíduo pelas capacidades de que dispõe ou que possa dispor na sequência, caso mostre individualmente ser dotado de algum valor. É óbvio que essa ideia de mérito começa desse modo. Mas logo depois se transmuta na velha e desgastada ideia de privilégio. Eu sempre olho, Álvaro, com desconfiança para essa palavra mérito. Nós teremos oportunidade de tratar oportunamente, é ótimo, desse assunto, mas assim, há um livro de um autor, um liberal, chamado Michael Walzer, As Esferas da Justiça, em que ele trata exatamente 1 ou 2 capítulos sobre a ideia de mérito, para dizer exatamente o seguinte: essa ideia é muito aberta, de tal modo que ela pode ter introjetada o reconhecimento de um valor de estirpe, um valor econômico, um valor religioso, e não simplesmente pelo ideal liberal, que era o ideal do conhecimento e da habilidade de resolver problemas práticos, políticos, morais. Então, como diz uma velha frase do ditado popular, abre aspas, muita calma nessa hora, fecha aspas, ao usarmos a palavra mérito como uma ideia de reconhecimento. Então, ainda que seja uma palavra tipicamente moderna, importante, ela hoje é muito esgarçada e muito usada para criticar aquelas pessoas que dispõem de interesse em frequentar ou participar de atividades e instituições públicas. Então, eu estou dizendo de modo bastante teórico, bastante rarefeito, porque eu espero ter a oportunidade de tratar isso de modo escrutinado numa próxima discussão que nós tivermos.
Maravilha, maravilha. Olha como a gente já vai ampliando nossa concepção. Professor Mauro, nós temos outra perguntinha. Já vou pedindo para os nossos colegas aí que estão assistindo, né? Que se tiver perguntas, dúvidas, agora é o momento de aproveitar o nosso convidado o máximo que pudermos, tá? Daqui a pouco ele já vai dizer que está na hora do vinho, e daí então ele vai ter que cancelar o nosso evento aqui, mas e que possa, né, fazer uso desses últimos minutos da melhor forma possível. Professor Mauro, acho que uma perguntinha aqui que é legal é do João Menezes. Eu acho que muito do que você já falou nos ajuda a pensar na resposta, em uma resposta possível, mas ele coloca assim: nesse sentido, o liberal contribui ou atrapalha a democracia? E ainda ele espetacular. E se esse liberalismo, escrevendo aqui, for conservador, também atrapalha ou ajuda a democracia? Se for o João Menezes que eu estou pensando, é um amigo, assim, da época da graduação, e mora aqui em Campinas, filósofo, e que nessa noite chuvosa está aqui participando. Se for o João Menezes de Carvalho, respondo com alegria, e se não for o João Menezes de Carvalho, for outro João Menezes, essa é uma grande controvérsia. Se o liberalismo desemboca necessariamente na democracia. João, eu vou responder, ainda que eu possa ser objeto de crítica, do seguinte modo. A expressão democracia liberal é um grande engodo. A expressão, repito, a expressão democracia liberal é um grande engodo. Porque a palavra liberal, quando associado à democracia, hoje, não é mais o liberal, é o liberista. Então, uma democracia guarda relação com o liberalismo clássico, de proteção dos direitos sociais. Eu estou falando dos direitos, porque direitos sociais, sejam eles escritos legalmente ou na Constituição, né, ou entendido como direitos subjetivos. Né? Os democratas... Só para afirmar que é ele mesmo, tá? É ele mesmo? Espetacular. Então, assim, hoje, usarmos a expressão democracia liberal parece-me um contrassenso. Há quem diga que o que melhor qualifica a democracia hoje é a democracia iliberal, ou não liberal. É uma democracia que está deixando com que os direitos sejam dilapidados e não fazendo um esforço institucional para proteger esses direitos. Djalma Menezes, eu sempre gosto e já faço uma espécie de propaganda do meu próximo livro, dos meus 2 próximos livros. Um deles eu tratarei do Hayek e do Rawls. E um outro eu vou tratar de um caso chamado o caso Jamal Khashoggi, que é um jornalista saudita que foi morto na embaixada, foi morto numa embaixada da Turquia. E nenhum país democrático esboçou uma reação contra essa morte violenta do Jamal Khashoggi. Ou seja, as democracias lenta e progressivamente deixam espaço para o autoritarismo, deixam espaço para que os seus governantes defendam regimes ditatoriais ou práticas já que os iluministas, que os liberais acreditavam tivessem sido abandonadas como um resquício do passado obscuro, que era a tortura. Então, ou seja, a democracia vai se acostumando com essas manifestações de autoritarismo e, então, chamar a expressão democracia liberal é como diria um cientista político que eu admiro muito, gosto bastante, eu acho que é o fundador da ciência política italiana moderna, chamado Giovanni Sartori, chama-se que é um grande engodo. É um grande engodo. Não dá para aceitar sem tematizar. Hoje nós pegamos só a palavra liberalismo. Numa outra oportunidade, eu já espero que tenha contornado suficientemente, mas numa outra oportunidade, confrontar essas duas coisas e tentar evidenciar como não dá para ser
um democrata liberal, no sentido que liberal possui hoje um democrata liberista. Se for um democrata liberal no sentido tradicional, clássico, para ser melhor explícito, né? Eu acho que aí sim, aí temos uma concepção de democracia pujante, forte. É um tipo de democracia como o Tocqueville descreveu de modo vibrante, importante, mas que hoje a gente não vê mais. A gente não vê mais. Né? Quando eu vejo, por exemplo, essa é uma nota biográfica pessoal, tá? Quando eu vejo nos intervalos de televisão, dos canais de televisão, o ministro do Supremo dizendo que a democracia brasileira é bastante consolidada, vocês sabem a que ministro eu estou me referindo, me soa bastante impróprio, inoportuno, porque nós temos bastante liberistas em nosso meio, dinamitando a todo instante a democracia e dilapidando a todo instante o tributo que os liberais puderam nos ofertar, mas que nós não tivemos capacidade política de absorver e colocar em prática. Acredito que seja isso. Maravilha, maravilha. Eu tô falando que, de repente, com essas novas definições de conceitos, muitos dos equívocos que a gente pensa em relação ao liberalismo vão se esclarecendo e a gente consegue, de fato, colocar os pingos nos is devidos, né? Porque a gente acaba encurtando a discussão e acho o seguinte, eu quero voltar na pergunta que nós fizemos, então, professor, como título desse evento. Mas então, feitas todas essas ressalvas, feitos todas essas apresentações, apresentadas essas caracterizações do conceito, podemos chamar o liberalismo de uma teoria justa? Porque depois de todo esse passeio que fizemos e de distinguir esses conceitos, eu acho que o nosso público vai entender de fato o que é o tal do liberalismo. E feita sobretudo essa distinção em relação ao que nós vemos hoje na atualidade, que é outra coisa que não o liberalismo, aí a gente pode, de repente, pensar com certa tranquilidade, e acho até mesmo, professor Mauro, que a gente cumpre uma função aqui, de apaziguar os ânimos de uma polarização burra, às vezes, que a gente vê no momento político como o nosso, e de que o simples fato de olhar a palavra comunismo, socialismo, liberalismo, já me vem todas as paixões que estão latentes no nosso inconsciente e todos os preconceitos formulados. Pergunta ainda permanece, professor: liberalismo pode ser considerado uma teoria justa? A resposta será de bate-pronto, como você disse, o vinho está pronto, saído da adega. Há uma preocupação fundamental do liberalismo com a justiça. Não é por acaso que o John Rawls coloca como título a obra dele, uma teoria da justiça, e depois trata a justiça como equidade. Então, e equidade não é a mesma coisa que justiça. Equidade, a meu juízo, significa uma proteção não negociável dos direitos conquistados. Então, justiça, por Rawls, desemboca na seguinte ideia: existem alguns direitos que nós não podemos estar dispostos a negociar em hipótese alguma. Então a gente fala, vamos abrir mão desse direito em nome de outro direito? Não. Direitos, uma vez consolidados, como diz o seu discípulo Ronald Dworkin, são trunfos que a gente não pode abrir mão, não pode abrir mão em hipótese nenhuma, senão você se corrompe naquilo que você é, alguém que reivindica direito. Direito hoje não é mais vindicação, é reivindicação. Uma vez conquistados, devem ser mantidos a todo custo. Então, há uma preocupação liberal com a promoção, a propagação dos direitos, a cristalização e a manutenção dos direitos. E direitos entendido como equidade. Equidade. Então, existe uma preocupação liberal fortíssima. Não confundamos, eu acho que a recomendação básica de Djalma, acho que é essencial, fundamental, é que não dá para confundir aquilo que a gente vê no Brasil de um ministro da Economia que se diz liberal e que numa reunião do Palácio do Planalto, uma reunião lá dos ministros, diz que nas negociações econômicas a gente coloca uma dinamite no bolso do inimigo e deixa que
a dinamite exploda do bolso do inimigo, chamando o funcionalismo público de inimigo declarado. Ou seja, se nós negociarmos isso, abrirmos mãos desses direitos, facilmente a gente corrói tudo aquilo que é democrático e que aquilo que é liberal em sua essência, no sentido muito positivo, muito positivo. O que nós temos no Brasil não são liberais. É outra ordem de coisas, menos liberais. Agradeço imensamente a pergunta. Muito bom mesmo. Muito boa. E aí, acho que assim, vamos, né, fazer nossa reflexão final. Eu sei que nossos telespectadores, quando chegam nesse momento, falam assim: o quê? Já? Passou uma hora, a gente nem viu isso aqui passar? E essas são as experiências com o professor Mauro, porque de fato o tempo voa, a gente não percebe e fica esse prazer, essa sensação gostosa que é de ouvir esse sujeito falar. Mas acho que assim, professor Mauro, uma última coisa. Deixa eu comentar uma coisinha. Eu fiz um vídeo essa semana passada, sobre religião. E a pergunta do vídeo, Djalma, é: qual das 3 religiões é a religião verdadeira? A religião islâmica, a judaica e a cristã. Eu recebi várias mensagens dizendo assim: mas você parou de responder, devia ter continuado respondendo, queria saber o final da história. Eu falei: gente, não pode dizer tudo de uma vez, é preciso ir com cada... Perdão, Você então, sacaneou, professor Mauro, você sacaneou. Você apresenta a ideia e fala assim: há 2 possibilidades de resposta. A primeira delas é essa, e desliga o vídeo. Ah, como assim? Não dá, não dá. Mas eu acho legal, e acho que assim, quando o professor Mauro estava falando, me veio à cabeça, né, a perda de direitos que nós temos enfrentado nesse momento, e sobretudo as reformas. Isso é uma prova cabal, né, uma prova concreta e mais ilustrativa que isso, talvez seja impossível, ou talvez não vou brincar com isso, porque talvez seja possível vir coisa pior ainda, né? Mas é uma prova cabal de que não há uma ideologia ou uma teoria liberal sendo conduzindo o nosso jeito de fazer política. Fazer reformas onde a gente então reivindica, ou melhor, a gente abandona, joga fora direitos já reivindicados, então me parece que vai um pouco nessa linha contrária do que um liberalismo real propõe. E aí fica, como o professor Mauro disse, qualquer outra coisa menos liberal nessa história. Não sei por quê, mas eu estou pensando no Paulo Guedes aqui. Estou pensando no Paulo Guedes, o nosso Chicago Boy, e a ideia de que, portanto, o nosso grande representante do liberalismo brasileiro. Você sabe que eu dificilmente, assim, muito raramente, eu cito o nome dessas figuras, porque assim, eu tenho uma concepção muito próxima da Hannah Arendt, de que se você fala o nome daquilo que te faz mal, de repente o mal contamina, né? Então, contra alternativas diversas para não nominar, mas é exatamente essa figura que eu me referia e que cita constantemente o Hayek, o Friedman, como se fosse as referências do seu trabalho péssimo à frente do Ministério da Economia. Perfeito. Pessoal, vamos nos encaminhando então para esse final. Acho que agradecer ao professor Mauro mais uma vez aí pela oportunidade que ele nos concede dessa sabedoria, desse conhecimento, dessa reverência e desse bate-papo que é muito legal. Eu sempre aprendo muito aqui. Mais do que eu falar alguma coisa, eu fico só conduzindo e provocando o professor Mauro para que eu possa aprender alguma coisa nesse momento. E claro que depois eu levo esse aprendizado para os nossos alunos, né? Eu sou um aluno constante, acho que a frase mais legal que eu vi nesses últimos dias é: eu decidi ser professor para nunca deixar de ser aluno. E eu acho que nesses momentos é um ótimo momento para poder exercitar esse ser aluno, e eu só tenho a agradecer ao professor Mauro. Muito obrigado por mais esse momento. Professor Mauro, se quiser dar uma boa noite para todo mundo, fica aí a nossa mensagem final para a galerinha. Quero agradecer imensamente. Eu espero que assim a gente tenha contornado os aspectos centrais desse tema. Eles não se esgotam, né? Só uma ideia, a noção de justiça vindicativa demandaria todo um curso de antropologia econômica, de antropologia jurídica também. Mas assim, a ideia geral era circunscrever em linhas essenciais, para a gente também desembocar na atualidade, porque existe aquela ânsia de como é que a gente lê o presente e dá respostas para o presente. E
todas as nossas conversas, Djalma, eu o parabenizo por isso, porque a gente tem conseguido fazer essa interlocução, seja com a história, Sim, seja com o direito, seja com a sim. antropologia, com a filosofia, a ciência política. Então é sempre um prazer muito grande. Agradeço imensamente a oportunidade de conversar novamente contigo. Espero em breve poder encontrá-lo pessoalmente e, como já tive a oportunidade de dizer, que seja regado a um belo de Um um vinho. vinho. Eu não vou te contar, mas acabou de chegar a encomenda dos vinhos aqui, então eu não sei se encontro, né? Pessoal, valeu vocês, como Um sempre, grande abraço. show de bola. Agradeço, professor Mauro. Tem mais um monte de pergunta aqui e participação que é sempre cheio de bola. Show de bola, muito legal. Mas depois você vai assistir algumas mensagens. Eu te vou fazer um print e te mandar para você ver o carinho dos nossos telespectadores. Quem sabe eu respondo lá pelo meu canal. Talvez eu responda lá. Boa, boa. Isso aí, Perfeito. pessoal. Inclusive, Lerei um a um. fazendo propaganda, o professor Mauro também está atacando de YouTube daqui. Volte e meia, ele tem lá os seus vídeos no canal. Eu já sou inscrito, obviamente, já deixo ativado o sininho, né? Mas, professor Mauro, como é que tá lá o seu canal? Deixa eu ver aqui para passar para o pessoal, porque eles podem aproveitar dessa sabedoria toda aqui. Deixa eu pegar o link aqui, professor Mauro Não faça Simões. isso. Não Aí a faça galera isso. vai O curtir. Olha aqui, o olha aqui. pessoal vai me chamar de youtuber. Aqui, pessoal, curtam, se inscrevam no canal do professor Mauro Cardoso Simões e não perca nenhum evento nosso. Valeu? Abraços, foi um prazer imenso, professor Mauro. Abração para todo mundo. Abração. Boa Abraço. semana. Cuidado com a nevasca. Cuidado com a neve, né?